Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. O canal deu uma subidinha nos últimos dias e eu venho aqui agradecer vocês e peço que vocês continuem curtindo, hypando e comentando os vídeos para que a gente não perca essa frequência que a gente alcança com o engajamento de vocês. Quando vocês param, o canal também para. Então eu tô aqui para agradecer e para pedir a continuidade de ajuda de vocês. Não precisa mais esperar, Nara. A sua hora chegou. Nara Angelita, idade 66 anos, herdeira. Eu tava numa fase que eu tava me sentindo isolada totalmente do mundo, mesmo com o marido e com dinheiro. Por quê? O dinheiro só me servia quando eu saía para festas, quando eu ia viajar e levava pessoas comigo. Com o Armando, que era meu marido naquela situação, nada disso acontecia, porque o Armando já não estava enxergando mais muito bem, ele ficava acamado e tinha que ter alguém para cuidar dele, que era eu, ou então quando eu me cansava, chegava no auge, eu contratava uma enfermeira. Ninguém ia lá para visitar ele, para saber de nada, e o dinheiro já não importava para essas pessoas, porque elas só poderiam usar disso quando eu estava junto, quando a gente estava junto comemorando. Ninguém queria usar esse dinheiro para cuidar da parte da doença do meu marido. Então eu sentia que um pouco de ar que eu tinha, um pouco de vida, de energia, eu acabava sendo sugada com essa situação dele. Eu comecei a fugir, então, assim, para coisas da internet, para tentar ganhar um pouco de ar do que ele já me sugava. Eu comecei a assistir várias contas de outras pessoas que contavam ou que mostravam a sua história de vida. E é incrível que sempre quando a pessoa sofre e tem coisas ruins, dá muitas visualizações, né? E eu nem entendia por quê. E depois que eu comecei a assistir, eu assimilei isso melhor. Porque assim, quando você vê que uma pessoa tá numa situação pior que você, é como se desse uma aliviada de tipo, eu não estou tão ruim assim, ou então tem alguém na mesma situação que eu. É como se você não carregasse aquele peso sozinho. E foi isso que eu comecei a buscar na internet. Uma das coisas que eu assistia e que eu comecei a ficar viciada e assistir muito era a vida do Kusjun. Kusjus ou Kusjun. Idade, 25 anos. Soldado. Kusjun era um turco que postava na internet todos os momentos que ele podia mostrar como um soldado de exército nas montanhas, bem distante da sua família e de uma vida social que um adolescente sonha ter. Na verdade, ele não era adolescente, mas ele também não era já um jovem senhor. E eu ficava em dúvida se ele estava na faixa dos 20 ou 30 anos, porque ele tinha muita barba. Na verdade, assim, e eu não conseguia assimilar qual era a idade desse rapaz, mas a minha curiosidade sobre ele e sobre tudo que ele vivia só aumentava. Então eu comecei a dar muitos likes, eu comecei a participar e a responder tudo. E até pensei em criar um fã-clube para esse menino, porque ele precisava assim de muita ajuda, ele ficava em condições precárias em várias situações. E a gente podia mandar dinheiro para ele. O que eu não entendia é que no exército não podia usar tanta barba e nem tanto cabelo. Então, não sei se ele fazia parte de algum lugar especial lá. Eu sei que assim, o aspecto dele, o Kusjun, ele parecia uma tripa seca. A única coisa que salvava é que ele tinha 3 pernas. E é isso mesmo que vocês estão pensando. Mais pra frente, eu descobri que na verdade ele usava cinto e meia para tanto volume. Porque na calça mesmo, as pernas reais, eu digo, tava mais pra graveto. O conteúdo dele parecia que tinha muitos efeitos especiais atrás. É como se ele estivesse andando assim, em câmera lenta, à la Rambo, à la Arnold Schwarzenegger, e atrás as bombas fossem fugindo dele. É como se nada acertasse ele, como se ele fosse praticamente um super-herói. E esse tipo de conteúdo eu comecei a receber no meu direct, depois de dar uma
de curtidas no conteúdo público dele. No direct, eu recebia isso praticamente todas as manhãs e toda a noite, só que gratuitamente. E de repente parou, e para eu receber mais desse conteúdo que eu já estava viciada, era só pagando uma taxa. Mas, gente, era uma merreca. Pela situação que eu vi aquele homem no meio da montanha, rolando, com a cara toda cheia de barro. Ele rolava, pulava assim, sabe? Dava uma cambalhota que eu achava que ia quebrar. Porque não tinha nem o que era pele e osso. O que eu ia fazer com aquela pessoa? Então, eu tinha muita dó e aí eu acabava pagando a mensalidade, que era em torno de uns R$ 50. Sério. Esse conteúdo me distraía do terror que eu tinha que viver dentro de casa, na verdade do desgaste que eu tinha. E, gente, quando ele pulava, tinha uma hora que ele parecia que fazia le parkour, porque ele pulava de uma moita para outra moita, que era muita distância, uma coisa tipo meio Jaspion, assim, sabe? Voando no céu. Voando no céu. E quando ele caía, que ele caía assim, parecia um sapo, sabe? Com as pernas assim. E aí que ele olhava pra câmera, gente, eu ficava com muito medo daquele menino quebrar alguma coisa. Dava pra ouvir até os crec, sabe? No início, na manhã, eles mandavam um vídeo que era tipo uma preparação, assim. Então ele amarrava uma faixa na cabeça, a la Rambo. E sabe aquelas partes que ficava preta no rosto? Ele passava assim... Camuflagem lá. Sabe aquela camuflagem que eles usam no rosto? Ele passava assim, era ogro, era o auge do ogro, que a gente não consegue fugir porque a gente se sente super protegida e segura, sabe? Aquela coisa bem selvagem. Então ele pegava com aquela cara de mal dele e passava o dedo assim na terra e passava na cara. Tipo, sempre recebia algum vídeo parecido com esse. E eu sempre mandava, querido Cusjus, tome muito cuidado, porque eu tinha medo dele entrar em alguma situação e não sair mais e não voltar. Eu ficava desesperada com tudo isso. Outra coisa que era muito específica na foto dele é que ele sempre estava sério. Ele sempre estava com a boca fechada. Mas, com o tempo, eu comecei a perceber que essa boca tinha alguma ovulação. Eu comecei a perceber que essa boca tinha algum tipo de ovulação, assim, pra frente. E eu não entendi o que era. E ele sempre explicava que não podia sorrir porque era um modo de passar a seriedade, de passar que ele realmente enfrentaria qualquer coisa. Mais pra frente, quando eu fiz chamada de vídeo com ele, que ele sorriu, eu entendi que a questão era os dentes. Porque quando ele sorriu, parecia teclas de um piano, de tão grande que o negócio era. Então, apesar do cuscuz nunca consegui parar pra comer nenhum cuscuz, ele sempre parecia que tava com o ovo na boca. Isso tudo eu vivia só vendo os vídeos e fotos dele. Eu não tinha um retorno, era só uma resposta automática, que eu sabia que não era ele que estava dando. Era alguma equipe, alguém que ajudava ele. Só que nesse dia ele me mandou uma mensagem especial, porque eu percebi que as palavras não eram copia e cola, sabe? Tinham detalhes, vírgulas e erros. E ele estava me contando que ele realmente ia para uma situação com outros territórios lá, em outras regiões, mas era uma situação que era uma experiência, mas que era real, ou seja, ele ia encontrar com outros soldados, iam, né, Cabum, vocês sabem, né, do que eu tô querendo dizer. Então, era a primeira vez que ele estava sendo convocado para ir pro Irã. E ele não sabia até onde ele teria... Eu acho que apagou um pouco a luz, né? E ele não sabia até onde ele teria comunicação ou não. Então ele quis me dar esse aviso porque eu era uma das fãs que mais ajudava ele. Então ele se sentia nessa obrigação. E disse para eu rezar muito por ele, que desse tudo certo. Eu não entendia quanto tempo que ele estava no exército, porque para mim ele só estava lá para passar essa fase como todo adolescente turco tem que passar. Mas no caso dele, depois eu descobri que ele tinha mais de 24 anos. E isso já é uma idade muito avançada que o cara entra no exército. É quando o cara, tipo, fica bloqueando, barrando de ir e só vai de última hora.
Então eu não sabia por que estava acontecendo isso, e se ele estava passando só dessa fase ou se ele já era um soldado real, oficial mesmo. Eu não tinha tempo de perguntar tudo isso pra ele, porque aquela foi a primeira vez que ele me respondeu depois de 6 meses assistindo o conteúdo dele, mandando várias mensagens e não tendo nenhum retorno. Depois que ele falou que ia pra esse lugar, passaram-se 2 meses que ele não conseguiu postar nada, que ele não atualizou e que ele também não me retornava no direct. Eu lembro que eu acordava de dia, à noite, de madrugada. Eu até deixei um pouco de cuidar do meu marido por causa disso, porque eu mandava mensagem direto pra ele, querendo saber o que tinha acontecido, se tinha acontecido algo de muito grave. E até que um dia ele me respondeu, e a loucura foi que ele me respondeu diretamente com uma chamada de vídeo. Então eu vi lá que tinha mais ou menos umas 3 chamadas de vídeo perdidas, e eu fiquei desesperada, porque eu ia ver esse homem pela primeira vez no vídeo e eu deixei passar porque tava fazendo alguma outra coisa. E eu tentei ligar e retornar pra ele, ele não me retornou. Até que eu fiquei mais ou menos umas 3, 4 horas assim no celular. Falei, não, ele vai ligar e eu vou estar aqui, eu não vou perder essa chamada. E foi assim que ele me ligou, e a primeira vez que eu vi ele no vídeo foi uma coisa que eu não consigo narrar pra vocês. Ele apareceu chorando, ele chorava muito. E eu tentava acalmar ele e eu não sabia muito o que falar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Ele ligava, chorava e fazia assim, não, não, por que comigo? Pum, e ficava tudo preto. E aí eu tentava ligar pra ele e ele não me retornava. E assim foram por 2 dias. Pum. Parecia que ele tava no meio de uma situação, pedindo socorro, mas ele não podia estar no meio lá do cabum, né? Porque como que ele ia estar com o celular, com a arma, os caras em volta? Mas eu também não entendia que situação era essa. E por que ele tava ligando pra mim? Porque eu me sentia a pessoa mais importante da face da terra. Porque imagina, um cara com um monte de mulher respondendo, era brasileira, espanhola, japonesa, todo mundo respondendo lá nos posts dele. O que esse homem queria comigo? Não sei. Mas quando eu consegui falar com ele, ele disse que tava numa situação muito ruim, porque ele tava saindo, na verdade assim, ele tinha 2 opções na vida dele. E aí ele resolveu abrir comigo, porque eu era uma das pessoas que se preocupou com ele, uma das pessoas que sempre ajudou ele, e que ele então sentiu confiança de falar, porque ele já estava muito triste de não conseguir postar o conteúdo dele, de não conseguir compartilhar as coisas com as pessoas que gostavam dele. Então ele viu que eu fui uma das únicas que se preocupou quando ele parou com essas postagens. As outras com certeza estavam atrás de outros turcos, de outros soldados, enfim. E aí ele virou e falou pra mim que ele não tinha com quem falar, mas que ele tava num impasse na vida dele. Ou ele escolhia continuar no exército, mas aí seria para ir para essas regiões mais pesadas, como Afê, né, e Iraque, as coisas todas, e para trabalhar lá de forma que ele não saberia o que ia acontecer da vida dele. Podia ser que ele acordasse e fosse de arrasta pra cima, né, de um dia pro outro. Ou então, ele deixava o exército, e caso ele deixasse, ia ficar marcado na documentação dele de que ele negou trabalhar com isso, então seria muito mais difícil dele conseguir algum trabalho, e a única forma dele conseguir um trabalho seria o quê? Os homens que deixam o exército, que não vão continuar quando são convocados, né, quando são escolhidos, eles só podem continuar a vida dele se eles casarem. É como se a desculpa deixei porque eu vou ter uma família. E aí, a partir daí, eles conseguem um trabalho porque eles precisam manter essa família. E aí, no caso dele, seria casar com uma menina PCD, prima dele, que a família já tinha organizado assim que ele saísse do exército. Porque essa menina, ela tinha muitas posses, e aí a família queria juntar, né, as posses para que isso não fosse espalhado. Ele me dizia... Uma hora ele me falava que ele era turco, outra hora ele me falava que ele era curdo. E depois ele meio que brigava e entrava em um conflito de que turcos são curdos, de que nada é diferente. Mas a gente sabe aqui que a cultura dos curdos é bem mais pesada e bem mais tradicional. Enfim,
Ele não queria nenhuma das duas coisas, então pensava em fugir da Turquia para algum outro lugar, porque lá ele não poderia abaixar a cabeça para nenhum homem, falando que não ia casar e que nem ia aceitar o emprego dos sonhos para os machos alfas de lá. Ele explicou tudo isso de supetão, assim, de uma vez só. Ele nem respirava e nem deixava eu perguntar nada. Parecia que ele tava com pressa, que ele não podia ficar muito tempo. Então ele soltou tudo isso, desligou, não me pediu ajuda, só falou da situação. Passando o tempo, ele começou a mostrar como que era a situação dele lá. Então ele me mandava que ele tinha que tomar banho 4 horas da manhã. E a água, ela tava mais gelada que o próprio clima de lá, que sempre era menos, sei lá, 2, menos sei lá quanto. O que me fazia entender que, na verdade, ele tomava banho com gelo, não com água, né? Ele chegava a esfregar o gelo. Chegava a esfregar o gelo no próprio corpo. Então, depois que ele desligou, eu mandei mensagem de texto pra ele, né? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Sei lá quantas mensagens eu mandei e ele não retornou. Quando ele me retornou, ele já estava saindo do exército, desesperado, porque ele tinha negado o trabalho e estava indo para casa da família dele. E na casa da família dele, ele me ligava do nada em chamada de vídeo e ele só fazia assim. Só fazia isso, colocava o celular lá e eu via o que estava acontecendo. Que era o quê? Uma hora era a mãe dele brigando com ele. Eu não entendia muito bem o que a mulher falava, porque era em turco. Então eu vi uma mulher com lenço na cabeça. Eu pegava ele assim, esfregava a cara dele no lençol. Esfregava a cara dele no lençol. Era só isso que ela fazia. E depois teve uma outra situação com o pai dele, que ele também deixou a câmera ligada pra eu ver. No outro dia, o pai dele entrava do nada e ficava olhando pro olho dele parado. E ele não podia se mexer. E aí o pai tirava, era como se fosse um chico. E dava nele. Sério, dava nele. E ele, tipo, paralisado. E aí ele só choramingava. E quando ele choramingava, a coisa piorava. Ficava mais forte ainda. E o pai dele, tipo, saía, ele ficava com um livro, assim, na mão, e falava, e aí continuava falando, e eu desesperada, querendo tirar ele daquela situação, queria entrar no celular, arrancar aquele menino de lá, e ficava pensando, gente, esse homem bonito que as mulheres ficam desejando online, não sabe o que esse menino tá passando na mão dessa família. E você olhava em volta, assim, era tudo, a parede era ouro. Era uma decoração assim que eu não sabia quanto que dinheiro que tinha lá. Mais pra frente eu descobri que era tudo plástico. Era plástico pintado de dourado. Mas isso fica mais pra frente. Mas comigo não fica bom. Só fica boa a sua voz. Que moleque. Que moleque. Desconsiderem a risada do fundo, por favor. Depois disso, esse menino me apareceu com um negócio tampando o olho, sendo que eu vi, só tô assimilando agora com vocês aqui, que o pai dele fazia isso, mas era pegar o quê? Na parte de baixo. Mas ele me apareceu com um negócio tampando o olho, entendeu? Uma coisa meio que assim, e muito triste, falando que sofria isso muito tempo, que não adiantava os pais ter dinheiro, porque eles só pensavam nisso, não pensavam no desejo dele, e que ele queria muito fugir de lá. Eu falei, olha, nessas condições, se você quiser, eu posso te ajudar, e você pode vir até o Brasil e tentar alguma coisa aqui. Só que você só vai ter 3 meses pra conseguir isso, você pode ficar na minha casa. Lembrando, gente, que em nenhum momento eu falei pra ele que eu era casada. Até porque vocês sabem que meu marido tava vegetando. E aí, eu lembro que ele arregalou os olhos e falou, nossa, você faria isso por mim? Você nem me conhece, tipo, ninguém da minha família me ajuda e você faria isso por mim? Gente, eu tô falando de um rapaz que era muito desejado. Como assim? Ele nunca tinha conversado com nenhuma outra mulher online. Mas enfim.
Eu falei, faço. Só que eu falei isso achando que ele ia correr, arrumar as tralhas dele e vir pro Brasil. Só que ele começou a me falar que ele tinha medo, porque ele nunca tinha viajado, que ele não podia fazer isso sozinho, porque a família não ia deixar ele sair da casa, aquela coisa toda. E aí eu tava tão envolvida com esse rapaz que eu resolvi pagar uma enfermeira pra ficar com meu marido e resolvi ir buscar ele lá na Turquia. Porque ele disse que se falasse pra família que eu era uma amiga, que eu tinha muitas posses e que eu tava tentando comprar terras lá ou até entrar no negócio do pai dele, eles iriam se interessar e iam deixar eu dar uma volta, tomar um sorvete com ele, até porque eu era muito mais velha, não tinha como pensar que eu ia querer alguma coisa com ele, porque eu também não tava querendo, eu só tava querendo ajudar ele, não é mesmo, gente? Então, e aí eu falei, bom, vamos tentar. Eu fui até a casa dele. Olha, eu vou falar pra vocês. A galera usava, todo mundo usava preto, tipo preto mesmo, assim, não tinha outra cor. Sendo que outras pessoas na Turquia usam roupas modernas e coloridas, mas essa família era muito tradicional. Então, a única coisa que brilhava lá era a casa, que realmente era toda dourada, mas como eu já contei no início, era tudo plástico, era tudo fake. Mas eles queriam mostrar que tinha esse ouro dessa forma. E aí eles me enfiaram chai, todo tipo de comida, e uma conversação e aquela coisa toda. E ele desesperado, porque a gente já tinha programado a passagem e ele iria comigo. Mas eu via que a mãe dele me olhava de um jeito assim meio desconfiada, sabe? Tipo assim, essa mulher tá querendo alguma coisa, mas eu não sei muito bem o que é. E o que aconteceu foi que a gente tinha visto a data da passagem, a data não, o horário errado. Por quê? Quando você olha lá na passagem meia-noite, deu a entender que era meia-noite de um dia, mas na verdade era meia-noite do outro dia. E a gente só entendeu isso quando eu já tava saindo com ele da casa. Ou seja, a gente achou que a gente ia embora à noite, mas a gente só ia meia-noite do outro dia. E aí ia dar tempo deles buscarem, perceberem o que estava acontecendo. A família dele era muito influente, todo mundo conhecia ele na rua, todo mundo podia falar. E foi mais ou menos o que aconteceu, porque como a gente teve mais um dia na Turquia, deu tempo deles entenderem que o menino não ia voltar. E aí é dado como sequestro. E aí a família conseguiu chegar até a gente no aeroporto antes da gente entrar no avião. E a mãe começou a fazer um escândalo, o pai começou a fazer um escândalo, só que ele era maior de... Você é maior de... Mesmo os guardas da Turquia vão chegar e vão perguntar, você quer ir? Se você é maior de você falar, eu quero, não tem o que eles fazerem. Graças a Deus. Então foi isso que aconteceu. Imagina, a gente quase pra entrar no avião, aí chega aquela família toda, uma muvuca preta, começa a falar aquela briga toda. E aí o menino vira e fala, não, eu quero ir com ela, eu sou maior e eu quero ir com ela. E aí ele veio comigo. Eu acho que ainda não falei a idade dele pra vocês, né? Ele tinha 25 anos. Ó, chegando em casa, que eu fui pensar na desculpa que eu daria pra ele, porque ele ia ver meu marido. Eu tava o tempo inteiro com meu marido. E aí eu falei que era um irmão meu. Como ele não falava português e o meu marido já não falava e nem escutava, não teria problema nenhum. E também ninguém visitava a gente. Então, meio que ele começou a me ajudar, porque ele se sentia assim, né? Ele tinha aquela coisa de, eu sou homem e eu não tô provendo de forma alguma, então ele me ajudando com meu marido, ele já se sentia um pouco mais útil. Olha que loucura, eu trouxe esse rapaz pra minha casa, ele só poderia ficar 3 meses na minha casa sem falar português, aonde que ele iria conseguir trabalho? Pois é. Em uma semana, o meu marido foi piorando, agora eu sinto, né, e eu tenho um arrependimento muito grande disso. O meu marido, ele foi piorando. E ao mesmo tempo, enquanto eu encontrava esse turco nos corredores, eu via que ele me olhava fixamente e que tinha um desejo ali que eu não sabia muito bem explicar, mas que eu também não avançava em respeito ao meu marido. Mas eu não posso mentir pra vocês que em uma dessas trombadas que a gente teve nos corredores da minha casa, ele me deu um selinho. E à noite, quando eu acabava de dar os remédios e cuidava do meu marido e tal,
ele me chamava na parte da varanda de fora. Tinha um violão lá que ele tocava, nem sabia que ele tocava, e ele cantava em turco pra mim. Então, rolava um clima assim, porque ele começava a cantar, e ele não parava. Quando eu via, a gente tava virando lá e ele cantando. Ashkandanin, Melei, sabe? E eu nem sabia o que significava a música, mas ficava nesse clima todo. Depois que eu perguntei pra ele o que era Ashkan, Benim, Meleim, né, que é meu amor, meu anjo, e aí que eu fui ver a tradução da música, eu percebi que ele tava se declarando pra mim. E aí eu não sabia onde enfiar a minha cara, porque o que eu ia fazer com dois homens dentro de casa, um que eu ainda estava casada. Bom, a parte do meu marido foi bem triste, porque em menos de um mês ele foi de arrasta pra cima. E aí a questão foi preparar o velório, porque eu não queria que ele fosse, porque todo mundo ia entender que eu tava com um outro cara dentro de casa. Então eu falei pra ele que não precisava se preocupar com isso, que ele podia ficar em casa. E eu fui sozinha, resolvi com a família que queria, que participou e tal. Mas ele não foi comigo. E naquele momento que eu voltei do velório, parecia que eu tinha traído meu marido, sabe? Eu comecei a ficar mal com toda essa situação, mas eu ainda não tinha feito nada com esse turco, apesar que no meu coração eu já sentia alguma coisa por ele. Então eu fiquei confusa por uns 2, 3 dias de não conseguir explicar e nem falar direito com ele, mas isso logo passou, quando em uma noite ele me viu chorando, me abraçou bem forte, começou a cantar no meu ouvido e falar: Canan, Canan, çok 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 seviyorum. Aquilo eu não sabia o que ele estava falando, mas eu senti que era uma declaração nova para mim. E aí ele me deu um beijo que eu nunca pensei receber de um garoto de 25 anos, porque ali eu sentia que tinha um homem, talvez pela maturidade de tudo que ele tinha passado no exército. E aí, gente, eu chorava e era de culpa, né? Eu tava gostando, mas eu também tinha culpa. E ele passava a mão assim na minha cabeça. No, Ashkan. E como ele falava çok seviyorum, que quer dizer eu te amo, eu não entendia. Então ele começa a falar love you, né? Pra eu entender. E aí eu percebi que ele realmente estava falando que me amava. Porque nas partes mais sérias, porque nas situações mais sérias, ele soltava o turco que eu não entendia, eu só entendia inglês. Eu conversava com ele em inglês. A situação foi que, de um dia pro outro, eu não tinha mais o meu marido. Esse menino estava na minha casa e eu ainda queria muito ajudar ele. Não tinha como ele conseguir nenhum trabalho. O que eu tinha de dinheiro era herdado, então eu não tinha nenhum trabalho que eu podia colocar ele também. E com o tempo ele foi me tratando tão bem com o tempo, dias, que era pouca coisa que a gente tinha, que eu resolvi, para ajudar ele, casar com ele. Mas eu não sabia se ele iria topar uma coisa dessa, até porque eu era muito mais velha que ele. Quando eu falei do casamento, ele ficou muito bravo e eu não entendia por quê. E ele explicou que é porque o homem que pede a mulher em casamento. E que ele tinha esse desejo também, mas ele ia levar mais tempo pra fazer. E eu fiz na frente dele, mas assim, eu não pedi ele em casamento, eu queria resolver a situação. Então eu expliquei pra ele e a gente acabou casando. E na lua de mel já começou toda a situação desengonçada. Por quê? A gente tava lá no bem bom, ainda não tinha chegado a ver o instrumento, que é o que, né? Que é o que importa. E quando eu cheguei pra ver o instrumento, gente, eu nunca tinha visto nada daquela forma. Imagine a cabeça do cogumelo. Era a única coisa que existia. Era um cogumelo que não tinha comprimento, era só a cabeça do cogumelo. Aquilo esgarrava. Aquilo esgarrava na hora de entrar e não tinha função, porque não tinha mais, não tinha continuidade.
E aí, ele percebeu que eu não tava conseguindo me encaixar, ele também não tava conseguindo se encaixar, e ele começou a dar uma desculpa que, na verdade, tudo isso tava acontecendo porque ele tava com vontade de ir no banheiro fazer o número 1. Então, ele foi fazer o número 1 e voltou. E aí, eu tentei tirar da minha mente, achando que eu tinha visto de menos, que eu tinha visto demais porque tava escuro, mas não, realmente era só aquilo que existia, a cabeça do cogumelo. Mas eu era uma mulher que já estava há muito tempo sem isso, eu não fazia nada com o meu marido. E eu então não me importava tanto com essa parte. E eu estava gostando, amando ele. E a mulher, quando tá assim, tudo ela acha uma solução, né? Não importa se tá ruim, se não tá bom. Eu não tinha todo esse fogo também pra querer ficar cobrando essa coisa. E começou a ficar mal, muito mal, e eu tava achando que era por causa dessa parte. Eu sentei pra conversar com ele, ele me falou que não, que na verdade ele tava preocupado porque ele tava lá sem trabalho, ele não tava fazendo papel de homem. A família dele já tinha tirado ele, né, dessa coisa de herdeiro, de terras e tal. A família dele não queria mais saber dele, ele até tentou mandar mensagem, conversar e explicar. Eles simplesmente falaram, ó, não aparece mais aqui, não manda mais mensagem, você tá com essa mulher, a gente não quer saber. E nisso ele tava se sentindo mal com isso. Ele queria ter uma condição financeira para pelo menos começar algo. E eu acabei cedendo de procurar para fazer conta no banco para ele, cartão, dele ter acesso a essa parte financeira que ele não tinha até então. Isso ele ficou muito feliz, né, que eu abri essa parte para ele e disse que ia comprar uns brinquedinhos pra gente se divertir, já que ele sabia que o cogumelo dele não fazia tanto sucesso. E aí ele comprou, né, aquelas coisas que vibra, né, que a mulher usa quando tá sozinha, pra dar uma apimentada ali na situação. Só que a primeira vez foi, ó, legal. Quando eu fui ver na segunda, na terceira vez, eu fui sentindo que não era mais o brinquedo. Mas olha só, eu não sei se vocês mulheres são assim, eu tenho vergonha de olhar para as minhas coisas. E naquela idade e com essa idade eu tinha mais vergonha ainda. Então, assim, ele fazia o serviço lá e eu meio que não ficava muito olhando o que que era e o que que não era, não. Mas eu comecei a sentir que tinha algumas coisas que não tava batendo muito bem com a primeira coisa que vibrava, não. Que sei lá que brinquedinho novo desse que era. E foi aí que eu comecei a perceber. Quando eu resolvi prestar atenção, eu não sei se das outras vezes foi isso, se ele usou uma coisa menor. Mas quando eu fui prestar atenção, eu juro pra vocês, ele estava com uma berinjela. E aí ele começou com essa coisa de verduras. Eu não sabia dessa coisa que tem pessoas que sentem prazer usando verduras nessa região, porque ele usava nele, entendeu? Como se fosse amarrado com um cinto. É como se ele imaginasse que o negócio dele fosse aquilo, entendeu? Diferente do deformado que era. E aí ele tava usando aquilo e ainda começou a querer, como se, agora eu sou firme, eu sou poderoso com legumes. É legumes ou verdura? Eu não sei. Legume. É legume? Com legumes e ia querer fazer mais vezes no dia. Só que a loucura dele, eu não sei em que paranoia que ele entrou, que ele começou a falar que isso não tava funcionando. Não tava funcionando porque ele quis depois voltar com o cogumelo dele normal. E aí não resolvia. E aí ele começou a colocar a culpa em mim, que nada disso estava resolvendo, porque ele tava me sentindo frouxa. E que ele me sentia frouxa, talvez por causa da idade. Talvez por causa dos outros parceiros que eu já tive na vida. Ele começou a jogar um negócio assim. Ele começou a jogar uma ideia no meu inconsciente que eu fui me sentindo culpada, que eu fui me sentindo feia, que eu fui me sentindo desbeiçada. E ele começou a falar essas coisas. Ele parava no meio de tudo e falava isso. E eu aceitava e queria agradar ele, sendo que quem tinha um negócio no formato de um cogumelo que não dava pra nada, era ele. Pra tudo, eu sempre procurava uma solução pra gente ficar bem e pra gente não separar. E aí, conversando com ele, foi uma das piores brigas que eu tive, porque eu falei que ele tava me magoando muito dessa forma e que eu não falava assim das coisas dele, né?
E aí eu lembro que ele falou bem alto e que ele gritou e falou: mas você não tá enxergando? Porque eu não consigo te satisfazer com o meu, não falou cogumelo, mas era, né, gente? Porque é um negócio que tá desbeiçado, que tá gigante. Pra você ter ideia, nem com uma berinjela, com o tamanho de uma berinjela, isso tá funcionando. Eu levei o que ele tava falando a sério. Eu acreditei que ele tava certo. Isso não foi de um dia pro outro, tá, gente? Foi com coisinhas que às vezes ele fazia e ia falando e eu ia ficando mal até chegar nesse boom na minha cabeça de que eu entendi que eu realmente tinha que me cuidar e que talvez se eu voltasse a ser pura, fazendo, né, uma cirurgia ali onde diminuísse toda essa situação que ele dizia que tava desbeiçada, talvez desse tudo certo. Quando eu conversei com ele, enfim, ele tava com tantas outras ideias na cabeça que eu não sabia que ele tinha, que eu falar que ia fazer essa cirurgia foi um ponto a mais pra ele, pra o que ele já tinha na cabeça que ele ia fazer. Eu estar de cama, me recuperando e tudo isso, ia ajudar no objetivo final dele. Então, ele super que aprovou, ficou feliz, queria ver formato, falou que ia dar muito certo, aquela coisa toda. E lá fui eu fazer um negócio que eu jamais imaginei que eu faria na vida. Tive uma equipe que me deixou segura, que falou que não teria nenhum problema, que era algo muito rápido, mas infelizmente não aconteceu dessa forma. Logo após a cirurgia, eu fiquei como eu posso falar? Eu tive não é como se fosse uma alergia, mas eu tive uma inflamação que é como se você ficasse com as bochechas inchadas. Então aquilo que ele disse que estava arregaçado, na verdade ficou muito fechado, mas super inchado. E levaria um tempo muito maior para recuperar. Como se ele ainda quisesse fazer alguma coisa comigo, né, gente? Óbvio que todas essas desculpas é porque ele não queria fazer nada comigo, estando aberto ou estando fechado. E aí, o maridão que diz que tava fazendo tudo isso pra minha autoestima, pro meu bem, pra me ajudar, quando eu tive essa recuperação, fez o quê? Começou a sumir, começou a desaparecer. Não estava lá pra cuidar de mim, nem de dia, nem de tarde, nem de noite. Eu tive que contratar uma enfermeira pra me ajudar, porque ninguém da família tava sabendo que eu tinha feito essa loucura, eu tinha vergonha de falar sobre isso. E com a ausência dele, mais uma vez para me distrair, para tentar ficar bem, esquecer que eu tinha feito tudo aquilo por ele e o cara nem ali estava. E quando ele voltava, eu não conseguia brigar. Eu tava super brava, não sei o que. Não, porque quando ele voltar, eu vou acabar, não sei o que. Quando ele chegava, o que eu fazia? Dava graças a Deus que ele tinha chegado e tentava ser doce. E quanto mais doce eu era, mais ele pisava em mim e fazia a coisa pior. Bom, a única coisa que eu tinha para me distrair era o celular. Comecei a mexer no meu celular, coisa que eu não fazia há um tempo na parte das minhas redes e tal. E quando eu entrei nas minhas redes, o que eu encontrei? Uma mulher brasileira me xingando dos pés à cabeça, falando coisas horríveis. Ah, sua velha inútil. Ah, você acha que ele gosta mesmo de você? Ah, ele quer só seu dinheiro, porque o que ele gosta tá aqui. E uma foto dela com o Cusjus. Essa mulher, ela era mais nova e ela era das redondezas ali do meu bairro. E ela tinha mandado, assim, várias fotos com o Cusjus que eu nem imaginava o que estava acontecendo. Porque, na verdade, gente, ele tava com essa mulher, pelo que ela me mandou, já bem antes da cirurgia. Não foi que ele... Porque é difícil falar que talvez eu perdoaria, mas eu acho que eu perdoaria se ele tivesse feito isso na época que eu estava me recuperando. Porque homem tem essa coisa de instinto, né? E de ele não conseguir ficar sem, então eu acho que eu perdoaria se fosse por isso. Mas não, ele estava com essa mulher bem antes, fui eu que não estava acompanhando as minhas redes, que não via mais nada disso, e que não percebi. E ela fez de propósito, acho que com o objetivo de eu separar dele e dele ficar com ela. O pior é que nesses vídeos tinha vídeo dela levando ele pra cortar o cabelo,
dele dirigindo o carro dela. Tava muito na cara que ela tava bancando tudo dele, assim como eu também fazia. E que ela não vai ter um final diferente do meu. O que passava na minha cabeça era, e agora, né? Eu taco tudo isso na cara dele e mando ele embora. O que que eu faço? Porque eu tô casada com esse homem, tô aqui na cama com várias complicações que eu não precisava estar passando porque eu nem queria fazer essa cirurgia. E o que que eu faço com tudo isso? Eu vou esperar ele voltar, vou fazer, salvei tudo, né, pra tacar na cara dele, pra pelo menos fazer um auê, mesmo que me prejudicasse, porque eu tinha que ficar de repouso. E aí eu fiquei esperando ele voltar. Só que ele não voltou. Ele não voltou no dia 1, no dia 2, no dia 3, passou uma semana, passaram-se 2 semanas. Ele simplesmente não voltou. Não sei se porque a mulher avisou que eu visualizei. Eu não sei se ele já estava acumulado, se ele pediu pra mulher fazer isso porque seria mais fácil dele se separar. Porque ele simplesmente não apareceu mais. Quando eu tentei entrar em contato com ele, ele simplesmente não existia mais pra mim. Ele me bloqueou em tudo, nem chamada eu conseguia fazer, ou seja, ele me bloqueou até pra eu ligar. E assim, as coisas que ele tinha levado tinham ficado lá. Ele não quis cobrar ou tentar entrar em contato pra, na hora da separação, conseguir alguma parte do meu dinheiro. Ele não tava nem aí. Eu não sei se o único objetivo dele era sair da Turquia. Eu não sei por que que ele fez isso comigo até hoje. Depois de um tempo, eu encontrei ele e essa mulher ainda caminhando pelas regiões do meu bairro. Ele simplesmente fingiu que não me conheceu. Eu tentei dar oi algumas vezes e ele continuou andando e chegou até a correr para não ter contato comigo. Eu tive que me separar dele através do advogado, através do litígio, sem ter endereço dele, sem saber direito onde essa mulher morava ou não. E até hoje eu não tenho nenhum tipo de retorno dele. E eu confesso aqui que eu gostaria que ele sentasse comigo, que ele explicasse o que aconteceu. Eu queria saber o porquê, aonde que eu errei, o que eu tinha que melhorar. Sabe, se ele viesse conversar comigo, eu ainda perdoaria ele até hoje. Eu consegui ainda criar coragem e contar essa história antes de contar pra Leca, pra uma amiga minha, que era muito de ver e procurar e pesquisar coisas nas redes sociais. E ela acabou pesquisando tudo sobre essa mulher, que essa mulher também tinha uma condição financeira bem parecida com a minha. Só que diferente de mim, ela ainda podia dar filhos para ele. E parece que a cidadania aqui no Brasil, você consegue mais rápido quando você tem filhos. Talvez esse tenha sido um dos objetivos, porque pode parecer doente da minha parte, mas eu ainda fiquei pesquisando sobre ele através dessa minha amiga. E depois de um tempo, essa mulher engravidou assim seguido. Ela teve 1, 2 filhos dele. E até esse momento eles estavam vivendo felizes. Não tinha nada que parecesse ser diferente. Então eu ainda me senti muito pior, porque era como se eu fosse uma mulher seca, que não poderia dar aquilo que ele desejava. E eu devia ter pensado nisso desde o início, já que eu tinha muito mais idade que ele. Povo meu, eu resumi bastante essa história. Ainda teve uma parte que ela foi atrás da mulher e fez o maior barraco e meio que quase que apanhou. Foi uma situação bem pior. Essa história, ela tem muitas informações e eu fiquei um pouco em dúvida sobre o que falar. Mas eu acho que o que pega mais é que, mesmo ela tendo noção de que o cara fez algo errado, ela dá meia volta e entende que a culpa é dela. Não sei por quê. E também, e sempre perdoa. Tudo bem, né, gente? Tá escrito lá na Bíblia, Jesus fala perdoar 70 vezes 7, né? Mas assim, um pouquinho demais, né, não? Porque assim, o cara fez horrores
E mesmo assim, ela continua querendo buscar o perdão, ela quer dar uma continuidade numa situação que não tem mais como seguir. Então, eu acho que é importante nós, como mulheres, além de aprender a falar o não, entender quando o ciclo se encerra, quando aquilo não é pra nós, quando não tem mais o que fazer, né? Você tá arrastada, humilhada, pisada lá no chão e mesmo assim você continua achando que pode ser feliz naquilo. Então, que nós possamos entender e encerrar ciclos. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.